Fronteira Estados Unidos-México, 25 de abril de 1846. Início de um conflito entre Estados Unidos, comandado pelo general Zachary Taylor, e México, comandado pelo general Pedro de Ampudia, pelo direito de expansão de território norte-americano em terras mexicanas. México, por sua vez, resiste em perder seu território, desencadeando uma guerra sangrenta entre as partes. Enquanto que as tropas americanas avançam para o território inimigo, uma guerra sempre é iniciada e nenhuma das partes consegue um acordo formal. E essa guerra parece cada vez mais distante de acabar. Enquanto que planos são realizados no lado da fronteira americana, em um acampamento dos soldados americanos, alguns jovens soldados se divertem uns com os outros, se distanciando da rotina de guerra presente. E são 3 jovens, Michael, Paul e Adrian, de 19, 20 e 18 anos de idade. Michael é o mais centrado do grupo, sempre preocupado com seus colegas e de cumprir as ordens dos superiores, enquanto que Paul é um jovem mais fechado e de poucos amigos, com temperamento forte, porém se identifica com Michael e Adrian, enquanto que Adrian é um jovem inseguro e vive sempre ao lado de Michael, e sendo médico ajuda com os feridos na guerra. Michael e Paul, conversando entre si, surge o assunto sobre mulheres e Michael havia se decepcionado em seu último relacionamento antes de entrar para esse conflito. E Paul, com sua personalidade forte, questiona Michael por se atentar demais às mulheres como sexo frágil e diz que mulher é feita para ser usada e descartada. Porém, Michael responde que não julga todas as mulheres pelos atos de algumas e que existem mulheres honradas que merecem todo o respeito e carinho. Adrian concorda com Michael e Paul diz que eles são tolos. O tempo passa e logo a noite cai, e todos vão descansar. Porém, Michael, antes de dormir, pega sua pequena Bíblia e medita e faz suas orações. Ao término de suas orações, Adrian pergunta a Michael do porquê dessa rotina de orações antes de dormir. E Michael responde a Adrian e diz que a sua fé é o que o alimenta e sustenta nesses tempos de guerra. E que o seu maior desejo é que tudo acabe bem, sem tantas perdas desnecessárias de ambos os lados. E completa dizendo que sente uma grande tristeza por cada irmão que perde sua vida nessa guerra, seja deste lado da fronteira quanto do outro lado, porque todos são uma única nação. Adrian admira a fé de Michael e diz estar interessado em conhecer essa fé, e Michael o presenteia com outra pequena Bíblia e diz a ele que na leitura deste pequeno livro encontrará todas as respostas que ele precisa. Adrian agradece e diz que Paul necessita urgente de uma, e Michael diz com todo tom humorado que eles devem aumentar a quantidade de orações para que Deus mude o jeito de Paul, e ambos riem e logo se deitam para dormir. Ao amanhecer o dia, o capitão, cujo nome John Drake, entra no dormitório dos soldados e com voz áspera e alta acorda a todos e ordena que se vistam imediatamente e se organizem em fila no corredor do dormitório. Depois que a fila estava formada, pediu que cada um se apresentasse e, depois de feita todas as apresentações, informou sobre novos avanços contra a fronteira mexicana e que eles serão os novos pelotões a avançar. Porém, esse novo pelotão terá uma nova estratégia. O pelotão será dividido e uma parte avançará furtivamente adiante, eliminando atiradores e colhendo informações, enquanto que os outros pelotões irão, aos poucos, avançando pelo caminho liberado pelo primeiro pelotão. Depois de relatar toda a ordem às tropas, Capitão Drake seleciona os soldados do primeiro pelotão que avançará adiante e designa Michael como responsável deste pelotão, a saber, 30 soldados, e dentre eles Paul e Adrian.
O capitão Drake demonstra toda a confiança em Michael nesta missão, e essa escolha causou um descontentamento de Paul, que almejava ser escolhido como responsável da missão, pois não aceitava seguir ordens de Michael. Em seguida, determinou às tropas que avançarão aos poucos, a saber 300 soldados, e os demais aguardarão novas ordens na base. Capitão Drake ordena que a tropa se prepare para a missão e partam ao anoitecer. E todos confirmam incontinência. Os 30 homens designados para a missão, que será comandada por Michael, retornam para a base motivados pela missão. Michael reúne o pelotão e começa a dar instruções para a missão, e ao término das instruções, Paul se manifesta de maneira grosseira a Michael, indignado pela escolha do capitão. Michael, mantendo a calma, diz que não pode fazer nada a respeito, apenas acatou a ordem de seu superior. Diante da resposta, enquanto isso no quartel-general, Capitão Drake discute com General Taylor e demais oficiais sobre esse novo avanço nas fronteiras mexicanas. Taylor aprova a estratégia do capitão e telefona para o presidente James K. Polk para pedir uma autorização oficial para dar início ao Destino Manifesto, para a ocupação dos territórios norte do México, desejo almejado por muito tempo pelos Estados Unidos. O presidente, enfim, autoriza o avanço da primeira tropa, seguida da segunda tropa, e é dado o início do Destino Manifesto, o maior conflito entre dois países que mudaria para sempre as vidas de ambas as partes. Ao entardecer no dormitório dos soldados, Michael e toda a tropa se prepara para partirem para a missão que se aproxima, e nota que Adrian se encontrava apreensivo e inquieto. Michael vai em direção ao seu amigo e pergunta o porquê da preocupação. Adrian nega a preocupação e finge não estar preocupado, mas Michael o conhece bem e sabe da sua preocupação. Adrian admite e confessa estar com medo dessa missão e diz que sente algo ruim que os aguarda, mas Michael diz que não precisa se preocupar, que ele o protegerá. Nesse momento, Paul entra na conversa e diz para Adrian que os inimigos buscam matar primeiramente os paramédicos para que não socorram os feridos e tornar mais fácil a derrota das tropas americanas. Michael repreende Paul pelo comentário desnecessário destinado a Adrian e diz que toda a tropa tem por obrigação proteger os paramédicos para garantir a sobrevivência de toda a tropa. E ressalta para Paul que estão em menor número por ser uma missão espiã e que devem eliminar inimigos sem deixar rastros e que, se obedecerem às suas ordens, garantirá o sucesso da missão. Paul diz para Michael que o poder subiu a cabeça e esqueceu dos amigos. Porém, Michael responde que não se considera melhor e nem maior do que qualquer soldado dentre os 30 e nem os 300 que virão após. Quer goste ou não, foi designado responsável pela tropa e sua obrigação é garantir o sucesso da missão com todos vivos. Paul responde a Michael com sarcasmo, dizendo: "Sim, senhor capitão", e deixa Michael e Adrian. Adrian diz para Michael que, apesar do medo, fará de tudo para não decepcioná-lo. Nesse meio tempo, depois da conversa de Paul e Michael, dois soldados cujos nomes são Leon e Bart se aproximam de Paul do lado de fora do dormitório, enquanto ele fumava. E fizeram amizade com Paul, e compartilharam da mesma indignação do desígnio de Michael, a responsável da tropa furtiva, e prometeram ajudar Paul no que fosse necessário. Paul concorda e promete atrapalhar Michael para que ele falhe na missão, para dar-lhe oportunidade de ter em suas mãos o comando da tropa e que Michael seja rebaixado ou expulso do exército. Finalmente, a noite chega e a tropa de Michael se encontra pronta para a missão, e reunidos na base estão na presença do capitão Drake e do general Taylor.
Então, o capitão Drake anuncia o discurso do general Taylor, que vai pronunciar em nome do presidente dos Estados Unidos, James K. Polk, a satisfação de toda a nação americana nessa investida contra o México para dar início ao Destino Manifesto e tomar os territórios do norte após a fronteira em território inimigo. Deus deu por direito ao povo dos Estados Unidos, mas nossos inimigos comandados pelo general Ampudia, com a mão do presidente do México, Antônio Lopes de Santa Anna, se recusam a entregar pacificamente, preferindo resolver pela guerra. Se é guerra que eles querem, é guerra que daremos a eles. E toda a tropa grita com euforia, e então o general Taylor ergue a sua espada e autoriza a saída da tropa comandada por Michael para a missão furtiva e de reconhecimento de território inimigo. Assim que a tropa subiu o monte em direção à fronteira, general Taylor informa para o capitão Drake que a missão da primeira tropa será chamada Operação Escova Fina e a segunda tropa de Operação Cabeça Rapada, fazendo alusão do que vai acontecer nessa missão. Drake concorda com os nomes e diz que são perfeitos para a missão. No topo do monte, as tropas de Michael observaram a fronteira que se encontrava a 5 metros de distância deles. E aproveitando a escuridão da noite, a tropa se aproximava sorrateiramente, se escondendo atrás das grandes rochas e valas no solo. Alguns soldados se escondiam atrás de arbustos e assim foram se aproximando da fronteira, e Michael avistou alguns soldados inimigos na entrada da fronteira, mas não tinha certeza da real quantidade e precisava ter. Michael então achou uma oportunidade de avançar sem ser visto e avançou para outra rocha com uma pequena quantidade da tropa, e viu que havia apenas 2 soldados na entrada da fronteira. Mas sabia que os demais estavam por perto e que no lado onde ele estava escondido com a tropa que o acompanhou só havia mais uma rocha, só que menor, porque depois dela está a cerca da fronteira, e dali por diante a área é aberta, e facilmente se cometerem algum erro, acontecerá um confronto e toda a tropa inimiga será acionada, e a missão confiada a Michael falhará. Então Paul se dirige a Michael e diz que tem um plano, e ele seria eliminar esses 2 soldados da entrada ao mesmo tempo e retirar suas vestes e vestir 2 soldados americanos para que fiquem de guarda no lugar dos 2 soldados inimigos, até que a segunda tropa venha e passe por eles na entrada da fronteira, onde terá acesso livre ao território inimigo. Mas já teremos eliminado os soldados restantes e a segunda tropa continuará avançando conforme a primeira avança. Michael concordou com Paul e se mostrou surpreso com a sua inteligência, e pediu 2 voluntários para vestir a vestimenta inimiga após o abate, e 2 soldados se voluntariaram, e Michael deu a cada um desses soldados voluntários um lenço personalizado da América para sinalizar a segunda tropa, para que não morram por engano. Então Michael permaneceu no lado que estava, enquanto Paul se direcionou para trás de um arbusto no lado esquerdo, e ambos puxaram suas espadas e atacaram os soldados mexicanos que não se deram conta de onde veio o golpe fatal, e puxaram os corpos para trás do rochedo. Assim que retiraram as vestes dos soldados mexicanos, os 2 soldados voluntários americanos a vestiram e com cuidado se dirigiram à entrada da fronteira e se posicionaram de guarda. Michael levou o grupo que estava com ele pelo lado direito da mata e atravessou a cerca, e Paul, que também levou um grupo com ele, fez o mesmo pelo lado esquerdo. Furtivamente, Michael e Paul eliminou os demais inimigos da guarda da fronteira para o México, e o início da missão foi um sucesso. E então Michael enviou o sinal para o avanço da segunda tropa.